Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Os 10 Mil Deles, episódio 26. Estamos chegando pelo YouTube com imagem e para você que nos acompanha só com áudio, com a preocupação para não deixar você perdido aí. Seja muito bem-vindo por onde quer que você esteja. Eu sou Leonardo Levati, jornalista, um eterno estudioso desse mundo e um cara muito curioso. E quem está aqui do meu lado é o Carlos Castrucci, o estrategista, ele que monta ali cada um dos passos para a gente fazer dos 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões. É ou não é, Carlos? Seja bem-vindo, tudo bem? Fala, Léo, por aqui tudo em ordem, né? Vamos seguir nossa caminhada, semana positiva dessa vez, e vamos fazer um giro aí do que aconteceu na semana. Vamos sim, vamos com certeza. E eu quero já começar com alguns dos números que chamaram a atenção dessa semana que passou, ou da semana passada para essa, se você preferir. Vamos passear por alguns deles. A gente chega a um retrato nesses moldes. A nossa carteira avançou 2% da semana passada para essa, chegamos a R$ 12.030. O Ibovespa, no mesmo período, apresentou um crescimento superior de 4,3% a 100.751 pontos, e o dólar, com um recuo expressivo de 3,8%, cotado a R$ 5,56. O balanço, o resumo da semana é com você, Carlos. Bom, Léo, acho que vale destacar que volatilidade está todo vapor no mercado, né? Você pega a semana passada, foi uma semana bastante negativa, e logo no primeiro pregão, depois do último episódio, a gente teve mais um dia negativo, e depois, na sequência, com os dias da eleição americana e depois os dias de apuração que ainda estão acontecendo, por sinal, a Bolsa foi muito positiva e conseguiu fechar essa semana no verde, né? Bem no verde. E por que isso, né? E aí eu volto para aquela máxima, que o mercado ele não tem medo da crise, ele tem medo de escuro, medo de incerteza. Perfeito, e é justamente isso que atrapalha muito as negociações, quando paira a incerteza, quando a coisa pega. E um dos cenários de bastante incerteza girava em torno das eleições americanas, e parece haver um encaminhamento, parece haver mais clareza nesse aspecto, né? Perfeito. Então, quando a gente vai falar de mundo, né, a gente sempre foca nos Estados Unidos, e a gente tinha dois grandes pontos de incerteza no mundo. Um deles era justamente a eleição americana. E o que acontece? Independente do resultado que está saindo agora, ele está mais próximo de ser concretizado e isso traz mais clareza para o futuro. Os investidores conseguem precificar melhor o que deve acontecer lá na frente com as empresas, principalmente americanas, mas quando a gente fala Estados Unidos, a gente fala de mundo invariavelmente, né? Porque os Estados Unidos impacta no mundo inteiro. E essa redução de incerteza aumenta as expectativas para a Bolsa e, com isso, os ativos, de uma forma geral, acabam subindo. E um complemento interessante é que o mercado olhou para as eleições americanas com um pouco mais de suavidade, de tranquilidade, como a gente viu, flagrou aí algumas altas nas bolsas pelo planeta, sobretudo as que conseguem ser impactadas diretamente pela potência Estados Unidos e, portanto, boa parte das bolsas, porque houve ali um entendimento de que, com o novo tabuleiro do poder, há um certo equilíbrio entre as casas do legislativo. O Senado segue com maioria republicana e a Câmara segue com maioria democrata. A julgar pelas evidências que a gente tem até agora, no momento em que a gente grava esse episódio 26 dos 10 mil deles, Joe Biden deve ser aquele que será, pelos próximos 4 anos, presidente dos Estados Unidos, interrompendo a chance republicana de poder Donald Trump. Nos Estados Unidos, via de regra, a alternância de poder se dá de 8 em 8 anos. É muito comum que quem está na situação consiga se reeleger por mais 4 anos. Mas, a princípio, Joe Biden estaria interrompendo esses planos de Donald Trump. Apesar disso, o mercado entende que qualquer plano que venha a ser encampado pelo presidente vai ser moderado por essas casas legislativas com maiorias distintas, a democrata no caso da Câmara, a republicana no caso do Senado. Isso, de um modo geral, tranquilizou também muito dos ânimos, né, Carlos? Perfeito, Léo. Aquele negócio, né? Equilíbrio é tudo. Então, quando a gente tem cada um dos lados da política americana sendo maioria em uma das casas do legislativo, isso traz equilíbrio, né? Com isso, independente do presidente que for eleito, dificilmente a gente vai ver alguma pauta
muito polêmica ser aprovada, isso independente do lado. E isso traz uma tranquilidade enorme para o mercado, é claro, né? E a gente segue nos Estados Unidos para repercutir a fala de Jeremy Powell. Léo, essa foi mais uma pitada aí que inflamou os mercados, que deu um certo otimismo, que foi o discurso de hoje do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, e um discurso mais positivo e mais leve. E com isso, o mercado acabou subindo mais, porque o Jerome Powell, ele de certa forma afirmou que o Banco Central americano vai continuar fazendo de tudo para que a economia se recupere e continue andando como o americano e o mundo de uma forma geral esperam que a economia ande. Ele longe de ter descartado novos estímulos, pacotes de incentivo para a economia americana ficar mais aquecida, e naturalmente que isso acaba inspirando outras economias pelo planeta, sobretudo as do Ocidente, que também passam a entender que esse posicionamento pode ser adotado dentro de outros países, como por exemplo os emergentes, né? Agora, precisa ver os recursos de cada país para viabilizar e deixar isso sustentável a médio prazo, aí que o drama costuma aparecer. Carlos, a gente segue falando de questões internacionais. Você trouxe um balanço aí com algumas das porcentagens que chamaram a atenção. O petróleo, por exemplo, subiu, e subiu bem, 7%. Exato. Assim, os números que eu vou passar agora expressam bem o otimismo no mercado externo que a gente viu durante essa semana. Então, o petróleo voltou para o patamar de $40, ainda um patamar que eu acredito que é baixo, mas a gente vê uma recuperação expressiva de 7%, como você colocou. Um dos principais índices, né, da Bolsa Americana, que é o S&P 500, subiu 6% do último episódio até esse, e a Stocks Europe 600, que reflete uma média das bolsas europeias, interrompeu aquela sequência de quedas que a gente vinha verificando nas últimas semanas e subiu mais ou menos 7,5%. Então a gente vê que foi uma alta expressiva. Sem dúvida. Vamos agora retomar o olhar para o Brasil, mas antes vale uma observação. Em meio a tanta positividade, quem acha que as incertezas foram embora, está enganado. Exato, Léo. E por quê? Porque, como eu comentei no começo, tem dois pontos que estão trazendo muita incerteza. O primeiro são as eleições americanas que a gente comentou. E o segundo é o crescimento, de novo, né, do número de casos de coronavírus. Isso principalmente nos Estados Unidos e mais forte ainda na Europa, né, nos países da União Europeia. Então, esse ponto de incerteza, ele continua. Os casos de coronavírus na Europa, principalmente, continuam crescendo muito. Novos países anunciaram lockdown, como a Itália, por exemplo, nessa semana. E o que acontece? Essa semana específica, o foco ficou nas eleições americanas. A questão coronavírus acabou ficando um pouco de lado para o mercado, para o desempenho do mercado. Mas essa questão continua lá. Então, a partir do momento que o assunto eleições americanas for página virada, o assunto coronavírus deve voltar à tona e isso pode trazer bastante volatilidade para o mercado ainda, principalmente nas próximas semanas. Então é importante ficar de olho e não ficar cegamente otimista com o desempenho das bolsas no curto prazo, claro. Pois é, medidas de restrição na circulação vêm sendo adotadas na Europa pela esperança dos governos em, ao adotá-las, combaterem a segunda onda do coronavírus. A gente chegou a destacar no episódio passado a postura da Alemanha, mesmo a postura da França, e da semana passada para essa, outros players importantes também se posicionaram em prol de lockdown ou medidas de grandes restrições de circulação. Caso da Itália e também caso do Reino Unido. Carlos, agora sim vamos com o olhar brasileiro. Quais as questões domésticas que se destacaram nessas últimas horas e dias? Bom, além do otimismo que veio lá de fora, que sempre reflete aqui no Brasil, né, seja o otimismo ou o pessimismo, aqui no Brasil, aquela infindável novela da responsabilidade fiscal voltou à tona e dessa vez parece que é semana sim, semana não, né? Uma semana é positiva, outra semana é negativa. Essa semana as sinalizações foram positivas, falando de responsabilidade fiscal. E quais são os principais pontos que sinalizaram positivamente para o mercado? O primeiro, que eu acho que é o de mais destaque, foi a votação e aprovação do projeto que dá autonomia para o Banco Central brasileiro.
assim como acontece no mercado americano, por exemplo. O Banco Central ele é independente do governo federal. E isso acaba assegurando, garantindo que haja mais liberdade e autonomia para uma visão técnica guiar essa instituição que é tão importante para a estabilidade da moeda e para, enfim, política monetária como um todo do país, né, Carlos? Quando se mistura isso com política, qualquer espectro ideológico que você queira, o resultado não costuma ser bom. Perfeito. Com isso você consegue reduzir a interferência dos governos na política monetária, né, que tem que ser algo independente, porque senão o governo federal pode acabar artificializando a taxa de juros, por exemplo, por um benefício político, que a gente já viu isso acontecer algumas vezes, né, em alguns governos diferentes. Então essa autonomia confere maior segurança para a política monetária brasileira e isso traz muito benefício no longo prazo para o país. Não dá para a gente desprezar o fato de que o Brasil está vivendo um período eleitoral, que no caso é o das eleições municipais. Muita gente estudando os candidatos, tentando entender qual a melhor escolha que vai poder fazer muito em breve, na metade desse mês de novembro, quando as eleições chegam em definitivo no primeiro turno. Em muitas cidades é provável que haja segundo turno, pelo menos no cargo executivo, naturalmente. E aí, Carlos, isso chegou a paralisar algumas das votações para as quais muita atenção vinha sendo canalizada, jogada. Só que, e aqui eu me refiro às reformas, essas votações tendem a serem retomadas muito em breve, passada essa onda aí de eleições municipais, não é isso? Exato, é aquele negócio, né? Política é sempre muita especulação, muito vai e volta, principalmente quando se trata de negociações entre os poderes. Mas a sinalização dessa semana foi que o Poder Legislativo deve realmente retomar as votações entre o primeiro e o segundo turno das eleições para prefeito. Eu acredito nisso? Não. Eu duvido disso? Também não. Então, assim, não é uma coisa que eu aposto. Mas a sinalização foi positiva e o mercado acaba gostando disso, né? E por último, o que a gente teve também de positivo, o Tesouro Nacional, né, ele estava com dificuldades em conseguir captar novos empréstimos, né, em enrolar sua dívida, em oferecer títulos de dívida para o mercado. E nessa semana especificamente, teve um leilão do Tesouro e o Tesouro conseguiu colocar todas as dívidas que ele queria para o mercado, ou seja, isso mostra que talvez o investidor voltou a ter apetite para emprestar dinheiro para o Brasil, que é algo que antes não estava acontecendo. Isso também é uma sinalização positiva e mais concreta do que as sinalizações políticas em si. Você que está aí acompanhando e de repente pensa, né? O que é essa história de rolar a dívida que o tempo todo a gente ouve? Quer dizer, pensa que você aí, pessoa física, vamos supor, você ganha R$ 1.000 por mês para facilitar. Aí você acabou contraindo uma dívida de R$ 1.200. Você sabe que você não vai ter recursos para honrar essa dívida, arcar com ela. E aí você vai ter que refinanciá-la. E ao fazê-lo, você com juros, né? Você vai ter que pagar um prêmio por isso, para ter mais tempo para pagar. Então você vai assumir ali um juros, um prêmio específico para quem vai te emprestar, você vai contrair uma nova dívida, mas é justamente essa nova dívida que vai permitir que você saiba manejar a dívida anterior que você não conseguiu arcar ou, enfim, resolver. E o Brasil estava numa situação dramática, porque alguns títulos de dívida batendo a porta e uma certa dificuldade em captar recursos no mercado. Essa semana, pelo menos, houve aí um ar que sugere maior confiança por parte dos investidores no empréstimo de recursos para o Brasil. A gente também pode destacar alguns números que você trouxe, né? Alguns números, inclusive, de porcentagem que tocam nos juros longos. Perfeito, Léo. Acho que assim, os números eles resumem muito as informações que eu trago aqui, né? Então, quando a gente consolida tudo, o que a gente conseguiu ver? Primeiro, somado esse, claro que você tem que levar sempre em consideração o cenário externo, né? Então, quando você soma o otimismo externo com essa percepção de melhora na responsabilidade fiscal do país, a gente vê o dólar caindo de 5,78 para 5,56, uma queda de 3,8%, que é bastante expressiva para uma única semana. O juros longo do Brasil caiu de novo para um patamar abaixo de 8% e ele tem andado nesse patamar, né? Quando o pessimismo aumenta, esse juro sobe para cima de 8%, ou seja, as pessoas só estão dispostas a emprestar dinheiro de longo prazo para o Brasil a taxas acima de 8% ao ano. E agora, com esse otimismo, as taxas já caíram para baixo de 8% de novo. Então a gente vê que realmente
a percepção de risco fiscal do país diminuiu. E, por último, a Bolsa subiu aí 4,3%, que ainda, apesar de ser um desempenho bom, foi um desempenho inferior às bolsas estrangeiras, por exemplo, né? Perfeito. Vamos falar agora um pouquinho da nossa carteira, dos nossos investimentos. Os nossos investimentos que apresentaram um crescimento interessante de 2% da semana passada para essa, não acompanhou a do Ibovespa, mas subiu, e isso já deixa a gente alegre. A maior alta do grupo Notre Dame Intermédica, alta de quase 8%, 7,8%, e a maior desidratação, o maior recuo da Cogna, que algumas pessoas, sobretudo as que gostam de homenagear a Gretchen, chamam de Conga, e o recuo foi de 3,3%. Carlos, o que destacar dentro da nossa carteira? Bom, precisa comentar essa semana? Tá todo mundo ansioso, meu garoto. Deu seu show. Nossa, as 2 últimas semanas foram como se eu tivesse levado um soco no estômago. Sabe aquele bem dado, assim, que você perde a respiração? E, puta, quando a bolsa caiu, a gente acabou caindo mais, né? E quando a bolsa subiu, a gente subiu menos. E primeiro eu vou comentar um pouquinho, então, dos papéis, aí, dos destaques. Notre Dame Intermédica teve essa alta expressiva e não tem nenhum fato que possa explicar isso. O que a gente pode perceber é que nessa semana as empresas do tipo growth, né, que são essas empresas que crescem muito e que negociam a múltiplos caros, então são empresas caras, elas tiveram um desempenho melhor do que as empresas do tipo value, que são as empresas baratas e que acabam crescendo menos. E com isso, Notre Dame Intermédica, por ser uma empresa growth, subiu bastante. Não tem nenhum fato específico sobre ela. Ela está representando atualmente 2,5% da nossa carteira. A participação dela reduziu um pouquinho por conta dessa alta recente. E quando a gente fala de Cogna, que foi a que mais caiu, também não tem um fato específico sobre ela. Eu acho que é mais o pessimismo com relação ao resultado que deve sair de Cogna agora no mês de novembro. E ela representa 4,5% da nossa carteira. Mas acho que mais do que isso, o que é importante falar aqui e trazer para vocês é o porquê a nossa carteira teve um desempenho tão inferior ao Ibovespa, principalmente nessas 2 últimas semanas, né? E aí é uma coisa que eu já estou até repetitivo, mas que vale destacar. E a principal contribuição negativa para a carteira nesse período foram os bancos de novo, tá? O pessimismo com os bancos continua muito grande, mesmo com a divulgação de resultados bons, seja de Bradesco ou de Banco do Brasil. Então, para você ter uma ideia, Léo, nessas 2 semanas, agora, essas 2 últimas, enquanto o Ibovespa acumulou uma queda de mais ou menos 1%, os bancos acumularam uma queda de 8%, de um preço que eu já considerava baixo. Então, o impacto da nossa carteira acaba sendo muito relevante, né? Como os bancos representam 30% dela, essa queda aí muito maior do que o Ibovespa acaba machucando bastante o nosso desempenho relativo. É, uma desidratação bem expressiva mesmo, 8% em comparação com 1% de recuo no Ibovespa, ajuda a explicar, dado o peso dos bancos na nossa carteira, o porquê do escorregão. Mas também tem um lado otimista, positivo, que eu gostaria que você trouxesse. Exato, Léo, assim, aquele negócio, a gente está falando muito de preço aqui, de rentabilidade de curto prazo, né? Mas agora, quando eu olho para a carteira hoje, o que eu posso perceber e o que me deixa muito otimista? Mesmo com o Ibovespa a 100 mil pontos, o retorno que eu espero nos investimentos que a gente tem na nossa carteira para os próximos anos, ele está bastante expressivo. É claro que isso é baseado nas minhas estimativas, tá? Não é um dado, não é um fato, é uma estimativa minha. Mas quando eu comparo a carteira hoje com o Ibovespa a 100 mil pontos e a carteira, por exemplo, que eu tinha no final do ano passado, quando o Ibovespa atingiu os mesmos 100 mil pontos, eu vejo um potencial de retorno na carteira muito maior agora do que eu vi em 2019, isso mesmo incluindo pandemia. E quando eu falo de potencial, eu falo isso baseado nos lucros futuros que as empresas vão ter, tá? E por que eu vejo esse retorno esperado maior? Porque eu vejo um descasamento muito grande agora entre preço e valor das empresas que estão na nossa carteira. E o que aconteceu, né? Assim, qual que é a diferença da Bolsa a 100 mil pontos em 2019 e a Bolsa a 100 mil pontos em 2020? A diferença é que muitas das empresas que caíram muito durante a pandemia não se recuperaram porque o pessimismo em cima delas continua muito grande. Um exemplo disso são os bancos. Então, os bancos, por exemplo, no ano passado,
Vou pegar o exemplo de Bradesco. Bradesco, quando a bolsa estava a 100 mil pontos, ela estava mais ou menos num patamar de R$ 30 a ação preferencial. E hoje em dia, nesse mesmo patamar, a ação do Bradesco está R$ 21, ou seja, é uma queda aí de mais ou menos 30%. Então, por conta dessas distorções, e aí você não tem só essas distorções em bancos, mas tem em outras empresas da nossa carteira, o retorno esperado para a nossa carteira fica muito maior olhando lá para frente, claro que partindo, mais uma vez, das minhas premissas de lucro para o futuro dessas empresas. Vamos se aprofundar nisso, a gente já está no terço final do episódio, já chegamos aos 10 últimos minutos. Vamos passear por algumas das empresas cujo contraste entre preço e valor você julga que é relevante. Por exemplo, Banco do Brasil, o que você pode destacar? Exato, e aqui até eu trouxe, assim, aí se você, até você me guia aqui, as empresas que divulgaram resultados ao longo dessa última semana, e uma delas, por coincidência, é o Banco do Brasil, né? E o que eu posso destacar aqui do resultado do Banco do Brasil? Primeiro, assim, o lucro veio um pouco abaixo do consenso, mas veio um lucro bom, principalmente nesse cenário de pandemia, e a razão do lucro inferior foi justamente o aumento nas provisões para devedores duvidosos, né? Que é quando você estima o que você vai ter de inadimplência lá na frente e já reduz do lucro de hoje. Isso é uma medida muito cautelosa da diretoria, talvez essa inadimplência nem se confirme. Então, na minha opinião, foi uma decisão acertada da diretoria e isso em nada difere da minha percepção de diferença entre preço e valor do Banco do Brasil lá para frente. O Banco do Brasil está negociando com descontos assim que eu acho muito expressivos. Então, lembra daqueles múltiplos que a gente já comentou algumas vezes, Léo? Perfeito, lembro, claro. Por exemplo, preço por valor patrimonial. O Banco do Brasil hoje está negociando a mais ou menos uma relação de 0,75 vezes. E para trazer em números, o valor patrimonial por ação de Banco do Brasil está entre R$ 39 e R$ 40 por ação. E a ação está sendo negociada a mercado por volta de R$ 31. Então você vê essa diferença muito grande. E quando a gente fala da relação preço por lucro, por exemplo, com o meu lucro estimado para 2021, essa relação fica em 5 vezes. Então é algo muito baixo. Para você ter uma ideia, se o lucro de 2021 do Banco do Brasil for igual ao que eu estou projetando e ele nunca mais crescer, em 5 anos, você, acionista, recebeu em lucros o que você investiu no Banco do Brasil, sem precisar vender a empresa. Então é algo muito surreal, assim, na minha opinião. E a gente passeia também pelas lojas americanas, outra empresa que está na nossa carteira e que trouxe resultados. Exato, Léo. Lojas americanas também está surfando com uma onda de pessimismo, principalmente nos últimos 3 meses, mais ou menos. Para você ter uma ideia, a Lojas Americanas ela fez um aumento de capital, onde ela fez uma oferta pública, e o preço por ação nesse aumento de capital, onde ela conseguiu captar quase 8 bilhões de reais, foi de R$ 34 por ação. Hoje a ação está R$ 25, sem nenhum fato negativo que justifique isso, tá? O que aconteceu? Na divulgação de resultados, os resultados vieram bons de Lojas Americanas. Para quem não sabe, eu vou separar aqui, Lojas Americanas tem operação online e operação offline, né? Ou lojas físicas. Lojas físicas é lá americanas que você conhece, que você vê na rua, que você vê no shopping. E quando a gente fala do resultado dessa operação de lojas físicas, que é onde tem o maior impacto da pandemia, mesmo com mais ou menos 24% das lojas fechadas, que são as lojas de shopping, durante o terceiro trimestre, Lojas Americanas apresentou uma receita praticamente estável, um faturamento estável, quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior. Isso por quê? Porque a empresa foi muito ágil na integração do online com o offline. Então, ela conseguiu fazer vendas dos seus produtos das lojas físicas na plataforma online. Isso correspondeu a 15% da receita da empresa durante esse trimestre. E isso foi o principal fato gerador dessa estabilidade na receita mesmo com as lojas fechadas. E quando a gente fala da operação online, que é a B2W, que inclusive é negociada na bolsa também, né? Que é o Americanas, principalmente americanas.com e submarino.com, a gente viu que a pandemia teve um efeito muito positivo no comércio online, né? E para a B2W, que é do grupo Americanas, não foi diferente. Então, nesse trimestre, a B2W apresentou um crescimento de receita beirando 60%, ou seja, o faturamento da empresa cresceu quase 60% quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. E
isso gerando caixa. A empresa cresceu gerando caixa. Então, quando a gente olha no consolidado, quando você compra, por exemplo, lojas americanas na bolsa, você está comprando lojas americanas offline, né, que são as lojas físicas, mais uma parcela da operação online, que é mais ou menos 60 e pouco por cento. Então, é como se fosse uma empresa com guarda-chuva, vai, por assim dizer. Então, quando você olha no consolidado, as lojas americanas, mesmo durante a pandemia, ela cresceu, e cresceu bastante no faturamento dela. E, além disso, com o aumento de capital, ela está muito bem capitalizada, então eu não duvido que ela faça algum movimento relevante aí, não sei se esse ano, ano que vem, mas pelo fato dela estar muito capitalizada, ou ela vai investir muito pesado na operação, principalmente na operação online, para continuar crescendo, ou talvez até via aquisição de algum negócio relevante. E o que é muito importante a gente verificar também durante esse mês vai ser o desempenho dessas empresas online na Black Friday, né? A gente está em novembro, a gente sabe que a Black Friday pegou muito bem aqui no país, então essas empresas de varejo podem acabar surfando numa onda de otimismo de novo durante novembro e dezembro, que a gente tem Natal, a depender, claro, do desempenho dessas empresas e da Black Friday de uma forma geral. Mas Lojas Americanas é uma empresa que eu gosto bastante e vale a pena sempre comentar sobre ela aqui quando possível. Muito bom, claro, a gente revisita, e super interessante o fato que é comum, tanto a Lojas Americanas quanto ao Banco do Brasil, de os resultados sugerirem um cenário que os preços não acompanharam. Se você tivesse que atribuir isso a alguma razão que definitivamente não seria racional, é só pessimismo para explicar, e com isso a gente já fecha o episódio de hoje sobre o compromisso de voltar a semana que vem alguns resultados de empresas estratégicas que estão na nossa carteira, como a Yoshi Maxion, e eu já estava com saudade da IRB. Você vai acompanhar a análise do Carlos em cima dos resultados dessas empresas. Mas para a gente fechar bem o raciocínio, Carlos, no caso do Banco do Brasil e das lojas americanas, a que a gente pode atribuir esse pessimismo excessivo, me parece? Léo, eu confesso que eu não sei te responder e é por isso que eu não opero curto prazo, eu não opero resultado, eu opero longo prazo, porque essas coisas, esses comportamentos é muito difícil de prever, né? Mas como já foi provado, você pode verificar indexando um gráfico pelo outro, o preço das ações no longo prazo, ele reflete os lucros. Então, se os lucros da empresa tendem a crescer, o preço da empresa tende a acompanhar o preço das ações da empresa, claro. Então, quando a gente tiver essa distorção de reação do mercado com a qualidade dos resultados da empresa, quando a gente fala de uma estratégia de longo prazo, isso é uma oportunidade de você comprar algo melhor por um preço inferior, né? Como se fosse um desconto maior. Você está comprando a mesma coisa com um desconto. Então, no curto prazo, é claro que a gente fica triste, porque aí o desempenho da carteira acaba destoando do desempenho do Ibovespa, mas quando a gente olha para o longo prazo, essas quedas são benéficas. Por isso que o nosso tourinho aí, é a minha opinião, tá? É o meu posicionamento, não significa que esse é o nome. Mas, para mim, o nosso touro tem que chamar LP, entendeu? Longo prazo, tá aí o touro LP, que é o nosso mascote. O Matias falou: não, Léo, não revela, vamos ouvir o público. Não, tudo bem, podemos ouvir o público, mas a minha opinião é touro LP, o nosso touro LP. Realmente, no longo prazo, brincadeira à parte, essa racionalidade tende a ser devolvida para o preço dos papéis. Muito estranho, esse pé atrás tão grande, excessivo a rigor, que boa parte do mercado está apresentando em relação a essas duas empresas. Semana que vem a gente vai passear, repito aqui, pelos resultados da Yoshi Maxion e também da IRB. O Carlos vai trazer o ângulo dele, são empresas, repito, que estão na nossa carteira, e muitas outras surpresas, na esperança, Carlos, de que não só a nossa carteira suba, mas suba mais do que o Ibovespa. É isso, Léo, vamos ver, vamos torcer aqui. Foi um soco no estômago, mas a gente está de pé ainda, vamos recuperar. É isso. Ter paciência. E como eu falei, para você, Léo, ficar tranquilo, o retorno esperado na nossa carteira está consideravelmente atrativo, tá? Então, assim, eu estou bastante otimista, a não sei que a gente tenha alguma mudança muito grande de cenário, a tendência é que a nossa carteira valorize muito, não posso falar valorize muito, né? Mas que valorize no longo prazo, ao longo do tempo aí, e isso vai ser muito benéfico para a gente vai conseguir aproveitar bastante e fazer esses 10 mil reais crescerem ainda mais, né? Tomara que em breve virem 20, 50 e ao longo do tempo tragam, quem sabe, a nossa aposentadoria aí. Beleza, assim que é bom.
E sempre com esse racional de investir na bolsa, fomentando projetos que param de pé e que, portanto, trazem por consequência emprego, movimentação econômica, permitem que a roda gire. Não há nada para mim mais gratificante do que investir dinheiro em algo efetivamente produtivo, como através dos seus estudos a gente nota que porque as empresas que estão na nossa carteira são empresas cujo modelo de negócio para de pé. Carlos, um abração para você, boa semana e até quinta-feira que vem. É isso, Léo. Apertem os cintos. Deve ter ainda um pouquinho de volatilidade nas próximas semanas, mas aqui estou já ansioso para chegar na semana que vem e explicar para vocês. E espero que com um desempenho da carteira superior ao desempenho do Ibovespa, né? Vamos torcer porque estou cansado de tomar porrada. É isso, Léo. Mas ó, esse soco no estômago que você tomou, você devolve num uppercut daqueles marcantes semana que vem. Valeu, Carlos. Isso, vai ser um nocaute aí depois que a gente vai dar no Ibovespa, tá bom? Um abração para você. Valeu. Até semana que vem. Um abraço. Abraço para você, Carlos, e para todo mundo que acompanhou. Obrigado pela sua audiência. Se fez diferença aí no seu dia a dia, por favor, compartilhe. Ajuda a gente a divulgar o projeto para cada vez mais pessoas conheçam o nosso trabalho também. Tchau.